Governo americano decreta um estado de emergência nacional contra Cuba e anuncia sanções, punições pesadas contra quem negociar direta ou indiretamente petróleo com o regime cubano. O grande objetivo é desabastecer a ilha, que já sofre com intensos apagões, para que haja uma queda do regime, uma queda do governo de Miguel Dias-Canel. Mas e aí, será que a população apoia essas medidas dos Estados Unidos? O que significa essa mais uma intervenção do governo Trump na América Latina, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceiraça do canal. Para quem não sabe, eu tenho a minha empresa chamada Professor Ricardo Marcílio, que é responsável não só pelo canal, mas por vários outros serviços. Vocês sabiam que, apesar de chamar Professor Ricardo Marcílio, se eu não tivesse o registro no INPI, eu corria risco de perder o nome da minha empresa, tanto por alguém que poderia usar sem querer, ou até mesmo, claro, por má fé. Para fazer o registro é muito demorado, é burocrático, é difícil. Por isso, eu recomendo para vocês que a mesma empresa que fez o registro para mim, que é a Muvon, faça o serviço para vocês. O serviço ele tem um preço muito competitivo, deixa muito rápido, desburocratizado e você se preocupa com o que realmente interessa, que é gerar valor a partir dos seus negócios. Então, link na descrição e conta com o serviço da Muvon para garantir a segurança da sua empresa. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, o governo americano decretou uma ordem executiva de uma emergência nacional contra Cuba, anunciando tarifas para países que negociem petróleo com a ilha, ou seja, com o território cubano, seja direta ou indiretamente. A questão é, professor, mas o que é negociar direta ou indiretamente? Não cabe a você, não cabe à OEA, não cabe à ONU, nenhum tipo de organização multilateral. Quem vai definir se a negociação é direta ou indireta é o governo americano, principalmente pelo seu Departamento de Segurança Nacional e também pelo Departamento de Política Externa, ou seja, o Departamento de Estado, que é chefiado pelo Marco Rubio, descendente de cubanos e que, assim, fez a sua carreira política principalmente visando o combate à esquerda na América Latina e uma retomada das ações americanas, diplomáticas, militares no continente americano. Os Estados Unidos anunciaram que essas medidas estão sendo tomadas porque Cuba virou palco de nações hostis, seja de Cuba, seja de China, seja de Venezuela, seja do Irã, e também de organizações que os americanos julgam como organizações terroristas, como, por exemplo, o Hamas e o Hezbollah. Além de tudo, colocou também que os americanos terão agora zero tolerância para as atrocidades do regime comunista cubano e agirão para proteger a política externa de segurança nacional e os interesses nacionais. Ou seja, os Estados Unidos colocando que eles estão muito preocupados com a questão dos direitos humanos, com os protestos violentos, as manifestações contra os 11 milhões aproximadamente de cubanos que ocupam a Ilha do Caribe. Cara, convenhamos que a gente já passou dessa fase aqui, né? Não estou falando que é legítimo, que não é legítimo, não, né? Mas China, Rússia, Estados Unidos, nenhuma potência pensa nos direitos humanos. A gente concorda com isso, né? Se os americanos pensassem tanto assim nos direitos humanos, eles também atuariam em outros países que têm regimes opressores, regimes ditatoriais, como o Catar, como a Arábia Saudita, como a Turquia, que reprimem minorias, movimentos políticos, né? Enfim, não é preocupação com os direitos humanos. O próprio documento estratégico dos Estados Unidos, junto com o documento que foi divulgado pelo Pentágono, coloca que a ideia dos americanos é retomar uma supremacia militar em todo o continente americano e expulsar países que mantenham influência, relações políticas, geopolíticas, com quem os americanos considerem como inimigos, em nome dos interesses da segurança nacional dos Estados Unidos. É a doutrina Durrell, ou corolário Trump, né, como está sendo colocado aí. Professor, e Cuba, você acha que representa essa ameaça à segurança dos Estados Unidos? Eu acho que não só do ponto de vista geopolítico, mas até do ponto de vista histórico. Quando a gente pega o regime, o governo, né, a ilha, o território cubano, os Estados Unidos auxiliaram na independência da ilha com o movimento ali de revolução frente aos espanhóis. Assinaram um documento junto com os cubanos, a chamada Emenda Platt, que praticamente garantia que a soberania da ilha ficaria na mão dos Estados Unidos. A gente fala no final ali, né, do período em que a ilha esteve subordinada aos interesses americanos, o Fulgêncio Batista, então ditador,
totalmente alinhado com os interesses americanos, fazia com que a ilha fosse governada de acordo com os interesses dos Estados Unidos. Acho que eu já até citei para vocês algumas vezes, mas Cuba, eu particularmente nunca fui, né? Mas é um território belíssimo, com turismo sensacional. Pô, tá no meio do Caribe, praias sensacionais. A ilha era conhecida como, desculpa aqui o palavreado, né? Mas como o puteiro dos Estados Unidos, porque geralmente era onde, né? Os políticos, os grandes magnatas, tá? Pô, vou no cassino, vou ali na praia tal. Passar um final de semana, passar um tempinho, ficar coladinho ali na Flórida. Já sabemos que ao longo da história, em 59, uma revolução que não era socialista, era muito mais anticolonialista. Você tinha a figura do Che Guevara, que aí sim era um cara mais socialista, mas Fidel Castro, Raul Castro inicialmente, não tinha necessariamente esse anseio para o território cubano. Quando os americanos fazem invasão à Baía dos Porcos e depois a gente tem a União Soviética se alinhando com Cuba, aí sim Cuba vira um regime socialista. Temos o momento da crise dos mísseis, momento mais tenso da Guerra Fria, em que realmente quase que as duas nações, União Soviética e Estados Unidos, vieram às vias de fato, e mesmo com o embargo econômico, com as punições econômicas, o regime soviético sustentava o território cubano. Tanto que, pós-década de 90, quando acaba a Guerra Fria, acaba o financiamento soviético, Cuba passa por um grande problema na década de 90, uma grande crise que nunca foi totalmente solucionada. Mas eu diria que pós anos 2000, começou também com o aumento das exportações ali de tabaco, aumento das exportações de cana. A gente tem também um turismo que é muito importante para recebimento de dólares, né, para recebimento de dinheiro para o território de Cuba, a manutenção do regime. A figura do Fidel Castro, ela morre, e isso é muito importante para o início de uma transformação de Cuba. Porque o Fidel Castro ele falava que a abertura para a iniciativa privada significava entregar a revolução para os inimigos. E Cuba significou a primeira revolução socialista de grande porte que começou a influenciar outros movimentos. Seja a Revolução Sandinista, por exemplo, na Nicarágua, seja, por exemplo, as outras revoluções ou outros grupos que surgiram na Colômbia, né? As Farc, ZLN, o M19, todos eles tinham uma certa inspiração na Revolução Cubana. As milícias que atuavam também no Brasil, movimentos esquerdistas, movimentos na Argentina, todos eles meio que eram inspirados na Revolução Cubana. Então a Revolução Cubana, não só pela presença de quase uma base militar soviética no quintal dos Estados Unidos, mas também por representar esse sonho socialista para a América Latina, né? A Revolução Socialista que deu certo, sempre foi uma pedra no sapato nos interesses americanos. O Fidel Castro tinha muito isso, que quando ele assumiu o poder, por exemplo, no momento ainda anticolonialista, hein? Não até numa Cuba socialista, mas ele promoveu uma série de nacionalizações de recursos, investimentos americanos. O embargo econômico que os americanos colocam contra Cuba, segundo os Estados Unidos, é justamente sobre isso, porque ele não vai autorizar que negociem empresas, enfim, dos Estados Unidos, porque os cubanos roubaram recursos estratégicos que pertenciam aos empresários americanos. Quando o Fidel Castro morre, o Raul Castro ele já começa com algum processo de abertura econômica. Tanto que ele faz, né, os chamados cuentapropistas, são pessoas, né, manicures, produtores ali que podem fazer o início de uma iniciativa privada. Em 2018, Cuba muda a sua constituição e legaliza a iniciativa privada. E nós tivemos um marco super importante em 2025, que a renda vinda da iniciativa privada superou a renda vinda da iniciativa estatal. Professor, quer dizer então que Cuba está se transformando num paraíso, né, dos investimentos, tal, praticamente um governo liberal. Para, né? Não significa isso. A gente sabe que, mesmo com a promoção ou a legalização da iniciativa privada no regime socialista cubano, pô, você tem uma série de dificuldades. O custo, por exemplo, dos insumos para você fazer a sua produção, o seu serviço é muito caro. Ainda que tenha um respeito à iniciativa privada, o Estado tem uma grande ingerência, você não tem uma segurança jurídica. Cara, convenhamos, né? De novo. Ah, professor, tem interesse em iniciativa privada. Beleza, então vai lá investir. Você tem confiança com o regime cubano que não vai ter interferência na sua propriedade privada? Claro que não. E eu diria que pós-2020, pós-pandemia, em que o turismo ele foi muito afetado, somado, claro, aos embargos econômicos americanos, foi a conjuntura perfeita, entre aspas, para uma crise do regime cubano. Tanto que intensas manifestações aconteceram em 2021 e intensas manifestações aconteceram também em 2024, com o lema Liberdade, Pátria e Vida. Ou seja, a ideia que Cuba
deve se livrar do regime socialista, que o Miguel Dias-Canel, Raul Castro morreu, né? Que o Miguel Dias-Canel, atual presidente, deve se livrar desse modelo de governo. Professor, você acha que isso corresponde à totalidade da população cubana? Como que pensa o cubano? Cara, como eu sempre falo para vocês, não existe o cubano. Existem cubanos, que são pessoas com valores, passados, experiências diferentes. Eu moro em São Paulo, né? Se você colocar um estrangeiro no meio da Paulista e perguntar quem é melhor, Lula ou Bolsonaro? Vocês entendem que depende da pessoa, a resposta vai ser completamente diferente? Para Cuba a situação é similar. Professor, mas e as pesquisas de opinião? A gente não tem muitos dados concretos que não sejam manipulados pelo Estado. É um regime socialista, principalmente na questão da divulgação das comunicações. Mas alguns dados são preocupantes. A gente tem, por exemplo, 90% da população vivendo na extrema pobreza, que é um dado, claro, que preocupa. A gente tem, por exemplo, uma crise energética que se estende há bastante tempo, com Havana, a capital, uma cidade muito populosa e muito povoada, ficando no escuro inúmeras vezes. Isso porque grande parte da energia vinha da Venezuela, do México, que agora estão impedidos pelas sanções, as punições que foram aplicadas pelo governo americano. Você entende que o objetivo é sufocar energeticamente o território de Cuba para que falte energia? Claro, o método com certeza não é melhor e a ONU até proíbe que isso seja feito, tá? Porque você está atentando contra os direitos humanos. Você vai fazer o quê? A população ficar sem energia? Galera, sem energia dificulta, por exemplo, o funcionamento de escolas, funcionamento de indústrias, funcionamento de hospitais. É assim que você vai sufocar o regime? Mais ou menos como, por exemplo, Israel fez com Gaza, que dificulta a passagem de alimentos, o recebimento de ajuda humanitária. Ah, não, mas aí a gente limita, a população fica insatisfeita. Cara, os fins não justificam os meios, né? Além do que, como eu falei para vocês, ainda existe, segundo o regime cubano, um grande movimento de apoio ao governo de Miguel Dias-Canel. Por exemplo, nós tivemos no passado recente uma marcha em homenagem, né, que é conhecido como a Marcha das Tochas, a José Martí, que foi um líder da libertação cubana de Cuba, que estaria completando seus 173 anos. Em 1953, quando Fidel Castro ainda era um estudante, ele não tinha, né, liderado a Revolução Cubana ainda, foi estabelecido. E anualmente, ou seja, todo ano, né, você tem essa marcha. Essa marcha se transformou de um apoio a um líder da independência de Cuba frente à Espanha, praticamente numa manifestação de apoio ao governo do Miguel Dias-Canel. Por exemplo, você teve a Federação dos Estudantes Universitários em frente à Universidade de Havana, colocando que em tempos de ameaça, firmeza ideológica e defesa da pátria são mais do que essenciais para defender os interesses nacionais e nós não queremos algum tipo de intervenção dos Estados Unidos no território. Professor, e você acha que existe algum tipo de chance de apoio internacional a Cuba? Sendo sincero, a China não atua em conflitos internacionais. Muito possivelmente vai falar: olha, está prevalecendo a lei do mais forte, deve ser criticado. A Rússia também, que promete ajuda, tem ali, né, uma parceria estratégica. Não fez nada em relação à Armênia, não fez nada em relação à Venezuela. Cara, não acho que esteja em condições, né, de liderar uma ajuda militar em relação a Cuba. E muito possivelmente os países vão preferir não sofrer com sobretaxas ou sanções econômicas em detrimento de manter o regime cubano. Ou seja, muito possivelmente os americanos, por meio da CIA, já têm, claro, seus informantes internos e já estão negociando com algumas pessoas para uma eventual troca do regime cubano, que sim, deve acontecer, segundo a inteligência dos Estados Unidos, até no mais tardar julho de 2026. Será, galera, que depois de quase 70 anos aí, né? Quase 70 anos, teremos o fim do governo socialista em Cuba? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.